Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, vencemos 3-1 em noite de Verrete, com a bênção de Roberto Dinamite. Isso! Vamos falar sobre isso nesse domingão. Chega deixando o seu like, que a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Comenta o que você achou da vitória de ontem. Pegamos o elevador, estamos no G4. Claro que a rodada continua hoje. As posições vão mudar, mas 6 pontos em 9 disputados, né? Um bom início de campeonato, se a gente olhar por essa conta. Mas eu vou além. Ontem tivemos um bom desempenho, um bom de boca cheia. Vamos falar sobre isso agora? Então vamos embora. Chega deixando o like, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Dá aquela moral pro fanático vascaíno. Gente, hoje, se estivesse vivo, o meu amigo, o nosso ídolo Roberto Dinamite completaria 71 anos de idade. Quantas histórias, quantas lembranças eu tenho do Roberto Dinamite, enquanto torcedor, né, que ia para o estádio, que entrei em campo com ele, que tirava fotos. Depois a profissão me deu o privilégio de tornar amigo do Roberto Dinamite, de tê-lo como companheiro de trabalho, porque foi assim no Grupo Bandeirante, quando ele foi o meu comentarista na rádio Bradesco Esportes FM. Tinha uma coluna chamada Detona Dinamite, num programa em que eu apresentava o Bradesco Esporte Clube, e era uma delícia conversar com ele, era muito legal, relembrar momentos, relembrar histórias, bastidores, detalhes, né? Cara, assim, muita falta. E depois dali a gente sempre se falava, mandava mensagem, ele às vezes mandava me zoando, enfim. Roberto era um cara espetacular e que hoje completaria 71 anos. Deixa eu mandar um beijo especial para toda a família do Roberto Dinamite, para a viúva, para os filhos, enfim, para a netinha também, a Valentina, que brinca às vezes quando encontra com o Lucas, está sempre brincando. Tem foto deles pequenininhos, né? Eu, o Roberto Dinamite, a Valentina com o vovô e o Lucas comigo num circo, né? Enfim, grandes lembranças do maior ídolo da história do Vasco, aquele que mais vezes vestiu a camisa do Vasco, 1.110 jogos, 710 gols com a camisa do Vasco, 190 gols no Campeonato Brasileiro, quase 300 pelo Campeonato Estadual. E, gente, os números são fantásticos do eterno ídolo. E ontem, antes do jogo, o Vasco fez uma linda homenagem. Aliás, quando eu falei 1.110, apenas 3 atletas na história do futebol brasileiro vestiram a camisa de um mesmo clube mais de 1.000 jogos. Roberto Dinamite, Rogério Ceni e Pelé. São Paulo e Santos, respectivamente. Então, tem muito valor. Maior artilheiro da história de São Januário. Enfim, se eu ficar aqui falando os recordes e recordes e recordes do nosso eterno ídolo, a gente não acaba o vídeo. E ontem, antes do jogo, houve a homenagem justa. Todos os jogadores entraram com um patch, né? Aquele símbolo no peito do Roberto Dinamite, eterno, que normalmente só está na camisa do Paê, do camisa 10. O Vasco eternizou. Mas ontem todos entraram em homenagem ao Roberto Dinamite, bandeirões, enfim. E quem brilhou? Ah, mas o Verrete vem sempre brilhando. Mas ontem foi uma noite especial. O Verrete fez 2 gols na vitória de 3-1 do Vasco. Teve uma grande atuação, de novo o Verrete, muito importante. E um detalhe, os 2 gols saíram exatamente naquele gol à direita das cabines de rádio, onde tem a estátua do Roberto Dinamite. Está de braços abertos para o torcedor, com aquele lindo gesto de comemoração, tipo, venham me abraçar, né? E o Verrete, naquele gol, que tem o Roberto Dinamite ali de frente para o torcedor, ele fez 2 gols. Certeza que Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, estava lá com a sua alma vascaína, empurrando o atacante Verrete. O time ontem jogou bem. Não teve o Maurício Lemos, como eu falei, seria o Lucas Freitas, e atuação segura. Num lance, o João Vitor deu mole numa saída de bola no primeiro tempo, né? Aliás, no segundo tempo, perdão. Mas, assim, o time como um todo foi bem, não sofreu grande susto, o gol contra, uma infelicidade do Hugo Moura, que ele vai cortar a bola, né, no escanteio no primeiro pau e acaba jogando contra o próprio gol do Vasco. Mas nos demais momentos, cara, o Vasco mandou na partida, criou oportunidades. O VAR tentou achar ali uma situação de falta no lance do segundo gol, que eu acho um absurdo. Acho absurda a forma como os árbitros se escoram no VAR. O VAR é uma ferramenta para ajudar. Ah, teve falta, não teve falta num lance que você nem viu.
Cara, a imagem é muito clara. Quando abre a imagem, o Wilton Sampaio, ele está de frente para o lance, na disputa de bola, numa disputa por espaço do Verratti com o zagueiro do Sport. Gol! Ah, mas tem uma mão no ombro, mas não tem empurrão. O Verratti não faz nenhum gesto de empurrar o jogador do Sport. E ele viu isso. Mas o árbitro de vídeo, para aparecer, porque eles gostam de aparecer, não é aquela máxima de mínima interferência, eles fazem a máxima interferência, chamou o Wilton, e o Wilton olhou e falou, não, a decisão de campo está mantida, e tinha que ser mantida. Aí depois, no final do jogo, tem jogador do Sport, contra os times do Nordeste. Não, gente, não tem nada disso. O árbitro de vídeo errou ao chamar o de campo. Decisão correta, e o 3-1 do tamanho que foi a partida. Diferença de 2 gols, eu até no palpitômetro botei 2-0. Errei, né? Mas a diferença para mim seria de 2 gols, e foi. Numa boa atuação, o Carille, depois do jogo, na entrevista coletiva, elogiou muito a postura do torcedor, foram quase 16 mil apaixonados em São Januário, e o torcedor é isso, Carille, acostume-se. Ele vai apoiar, ele vai incentivar. Pode ter um jogo ou outro que ele se irrite, queira vaiar, faz parte. Esse é o torcedor, porque ele é passional, ele tem um coração na jogada. Então, assim, um time que jogou muito bem, Carille soube dosar os jogadores ao tirar Coutinho e o Verratti, porque terça-feira tem um jogo difícil contra o Ceará. Será que o Coutinho vai jogar esse jogo? Está tendo uma boa sequência, indo muito bem o Coutinho, mais uma grande atuação dele, foi inclusive dele o passe, a assistência de cabeça no segundo pau para o gol do Verratti, o primeiro gol. Fora a movimentação e as entradas de Nuno e Garré ajudaram demais o próprio Coutinho. Estou achando ainda o Garré tentando encontrar o seu espaço, um pouco tímido, né? Até na hora do gol do Verratti, o primeiro gol, eu achei que ele ia bater. Quando ele pega uma bola ali, ela cai na esquerda, que é a perna boa, mas enfim, não o fez. Não sei, será que o Coutinho vai para o jogo com o Ceará? Porque no outro sábado tem o Flamengo no Maracanã. A gente tem que ter os jogadores totalmente inteiros ali. Aí, mas já tirou contra o Corinthians, vai tirar contra o Ceará? Leva, mas não joga o jogo todo. Vai tirando como está tirando 15, 20 minutos no segundo tempo. Ontem foi aos 24. Vai dosando. Enquanto tem o Payet, vai. Depois que saiu o Payet, hoje no elenco, eu estava conversando ontem aqui em São Paulo com o Fernando Neto, da T4T, que viu o jogo comigo, com a minha esposa, com a Karina. Falei, olha, o Garré é uma solução. Tá aí. O Garré por dentro eu acho que vai render mais do que aberto pelo lado direito, na minha avaliação. Enfim, torcedor, uma grande vitória. Um domingo realmente tranquilo para o torcedor do Vasco. A gente vai secar uns adversários aí e tal. Mas terça-feira tem jogo. E terça-feira eu volto a narrar, tá, gente? Não narrei ontem. Quem sentiu falta ficou muito feliz. Aliás, escreve aqui no comentário. Pô, senti falta, Azevedo e tal. Faltou o FV ontem. Porque eu estou aqui em São Paulo fazendo um curso que termina hoje. Mas amanhã já estou de volta ao Rio. E terça-feira tem a nossa transmissão daquele jeito especial que você está acostumado. É isso, galera. Fique com Deus. Um ótimo domingo para você. Espalha para geral. Se inscreve no nosso canal e tamo junto. Valeu, gente. Tchau, tchau.